Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, domingo, dia do Senhor, sexto domingo do tempo comum. Estamos nos aproximando já da quaresma, né? Semana que vem estaremos dando início à nossa quaresma, esse tempo lindo, tempo especial que o Senhor propõe para nós e nos presenteia, né? Vamos dizer assim, com esse tempo em que nós nos preparamos para a festa das festas, que é a Páscoa do Senhor. E nós vamos então hoje escutar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37, em continuação ao Sermão da Montanha. Vamos juntos abrir, então, Mateus 5, de 17 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue aos seus ministros e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. Se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher e faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo,
Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós, como eu disse no início, estamos dentro do Sermão da Montanha. Pessoalmente, eu não conheço, né, presencialmente, nunca visitei esse lugar tão abençoado, mas as imagens e também aquilo que as pessoas dizem, as pessoas que visitam tal lugar, dizem tratar-se de um lugar deslumbrante, né, onde tem uma visão muito bonita e um monte que não é tão alto, né? Teria 300 metros de altitude do Mar da Galileia, né? O nível do Mar da Galileia. E aqui então Jesus, a gente imagina Jesus sentado ali naquele monte e os seus discípulos ao redor dele, escutando o que Jesus ele não estava apenas falando, ele estava ensinando. O evangelho que nós começamos a ler, né, no domingo retrasado, falando sobre o Sermão da Montanha, e dentro do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, quando Jesus falava que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu, como disse naquele dia, disse domingo passado, digo hoje também, é o principal, aqueles que são pobres em espírito. Ser pobre em espírito é ser dependente, é reconhecer-se dependente do Espírito de Deus na nossa vida. Ser humilde, ser acolhedor. E o final das bem-aventuranças, lá no último versículo, versículo 12, que nós refletimos naquele dia, falava-nos, né? Dentre todas as situações que estavam ali, até mesmo bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que são injuriados, aqueles que são caluniados, e encerrava finalizando assim, dizendo: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Tudo que nós sofrermos, passarmos, seremos bem-aventurados, quer dizer mais do que felizes por tudo isso, porque nós não precisamos da glória do mundo, nós precisamos da glória de Deus. Jesus, aí no domingo passado falávamos sobre o sal da terra, a luz do mundo, né? A necessidade de darmos sabor aos locais em que nós estamos, o nosso convívio com as pessoas, ser luz no meio de trevas, pessoas de boa conversa, pessoas de bons testemunhos, pessoas que querem fazer o bem para os outros. E hoje o Senhor nos diz que veio não para abolir ou revogar a lei e os profetas. Quando a gente fala em revogar, nós lembramos, né? A gente trabalha com portarias, com resoluções, com leis, e lá muitas vezes fala assim, artigo tal revogado, também portaria tal revogada, substituída pela portaria tal. Aqui, irmãos, não é revogar, é cancelar, né? Tirar de circulação e colocar em outro lugar. Mas Jesus fala aqui que ele não veio para revogar a lei e os profetas. A lei primeira lá que Moisés recebeu no monte, aonde ele estava, recebeu a tábua das leis com os 10 mandamentos. E aqui o Senhor justamente, ele cita esses mandamentos, não todos, né, mas ele cita vários aqui, e ele diz que não é só aquilo que está ali intrínseco naquelas palavras, literalmente o que está ali, é mais do que isso ainda. Quando ele diz em relação ao adultério, não é? Ele diz:
O adultério não significa você ter o sexo, né, o ato sexual, mas somente você desejar, você tramar, você pensar, né, você já está cometendo o adultério. E assim por diante. Todos os outros mandamentos, o Senhor tem uma fala para poder aprofundar aquilo que foi falado por Moisés. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso que nós retomemos nesse dia, pegar a palavra mesmo, pegar a nossa Bíblia, pegar a Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, e meditarmos sobre cada versículo que nos é trazido. Como você viu, é um texto longo, de uma certa forma o texto se explica, mas é preciso que nós rezemos com isso e busquemos nos encaixar dentro daquilo que o Senhor está nos falando. E ele diz que nenhuma palavra da Bíblia pode ser mudada. Não pode ser mudado nem um jota, não é? É assim que fala a palavra. E o Senhor finaliza dizendo: dizei sim quando sim e não quando não. Tudo que vier além disso vem do maligno. Quer dizer, sim quando sim, é dizer sim à verdade. E não quando não, é dizer não contra a mentira, contra as trevas, contra o pecado. Não podemos dar aquele jeitinho que o brasileiro sabe dar, né? Porque para Deus não tem jeitinho. Para Deus tem penitência, para Deus tem confissão, para Deus tem reconhecimento das culpas e o sacramento da penitência para sermos perdoados do nosso pecado. E para recebermos o perdão dos nossos pecados através de uma confissão, é preciso que nós estejamos decididos, então, amados, a mudar a nossa vida. Talvez nós não consigamos, mas o nosso propósito deve ser esse: mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa caminhada. Porque, irmãos, você está ouvindo os cachorros latindo aqui no ambiente em que nós estamos. Assim o lobo, o mal, ele fica também à nossa volta latindo, fica nos avançando, nos amedrontando para que nós esmoreçamos. Amado irmão, amada irmã, os assassinos, né? O Senhor falando aqui, não é somente aquele que atira, aquele que esfaqueia, aquele que enforca, aquele que degola o outro, não é somente esse que é o assassino, mas muitas vezes nós precisamos, ou sempre, né? Precisamos, primeira coisa, é tirar o ódio do nosso coração. Tirar o ódio do nosso coração. O nosso olhar ser purificado. Se o nosso olho direito, ele nos leva a pecar, arranca-o. Veja como Jesus é radical, que não tem meia conversa, sim quando sim e não quando não. Para que nós sejamos, então, é melhor, ele diz, entrar com um olho só no reino dos céus do que entrar com os dois e ir lá fazer companhia para o diabo, não é? Cortar a mão, se a tua mão te leva a pecar, corta. Gente, se as pessoas hoje em dia não mudarem de vida, vai ter muita gente, se elas não cortarem nessas mãos fraudulentas, essas mãos que roubam, que exploram os outros. Ah, meu Pai do céu, é difícil, né? É preciso mudar a nossa vida para que a nossa história seja de sucesso, sucesso no sentido da glória eterna, da glória de Deus. Que Deus nosso Senhor possa nos ajudar, irmãos, a vivermos esse tempo que virá. Quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas, e o Senhor vai dizer para você e para mim: rasgai não as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações.
É preciso mudar, mudar por dentro. Não basta mudar por fora, na casca. É preciso mudar por dentro para que nós possamos entrar para o reino dos céus. Porque o Espírito está dentro de nós. Por fora é carne, e a carne apodrece quando nós morremos. O Espírito permanecerá. Então é preciso mudar a nossa vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que nós sejamos fiéis ao Senhor, atentos, e que nós busquemos fazer uma santa e abençoada quaresma. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.